O CNN 360 recebe às vésperas da primeira reunião ministerial o homem que colocou a prévia, digamos, do freio de arrumação público ontem. Estou falando do ministro-chefe da Casa Civil, o maestro da orquestra desse governo montado por Luiz Inácio Lula da Silva, ex-governador da Bahia, Rui Costa, estava na sala do presidente, quase não dá tempo de entrar no jornal, mas deu. Ou seja, tem notícia fresquíssima para a gente. Ministro, muito bem-vindo, prazer falar com o senhor, feliz ano novo. Qual é o clima da reunião ministerial de amanhã? Está todo mundo dizendo que vem um freio de arrumação, Lula vai estabelecer um protocolo. Muita espuma, muito barulho, às vezes não funciona bem para quem está chegando no governo. Novamente, bem-vindo, obrigada. Daniela, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando. Um feliz 2023 para todos os amigos e amigas aí da CNN e para todos que estão nos acompanhando. Daniela, não é um freio de arrumação, nem é bronca, nem é puxão de orelha. É a primeira reunião. É como um técnico da seleção, quando acaba de convocar os jogadores, a primeira coisa que ele faz não é para o campo de futebol, ele vai para o auditório para conversar com os jogadores, qual é a expectativa dele, qual é o estilo, qual é a programação de treinamentos, enfim, apresentar, portanto, as estratégias, o roteiro de trabalho. Então, mais ou menos é isso que o presidente fará amanhã na primeira reunião de ministros. Ele vai apresentar qual a expectativa dele, como ele quer que funcione, os fluxos, as prioridades, vai reforçar o entendimento do trabalho em equipe, do trabalho coletivo, porque qualquer time só ganha se atuar coletivamente. A exemplo do que a Argentina fez, ganhou a Copa do Mundo com trabalho em equipe. Não adianta ter muitos craques se cada craque quer aparecer individualmente e não joga para a equipe. Então, o espírito é esse, é de preparar a primeira reunião. Os ministros ainda estão nomeando seus assessores, mas é uma reunião para garantir, inclusive, a estratégia que o presidente está pedindo a todos os ministros, que governem de forma transversal, ou seja, um ministro ajudando o outro. Por exemplo, a questão de políticas de igualdade racial precisa ser exercitada por todos os ministros. A política das mulheres precisa ser exercitada por todos os ministros. Então, ou seja, as políticas e as ações são transversais. O meio ambiente, por exemplo, é preciso pensar na concepção de meio ambiente, de sustentabilidade, mesmo nas obras de infraestrutura, as obras de portos, aeroportos, ou seja, é um governo de trabalho em equipe, onde todos vão se ajudar mutuamente para fazer o Brasil crescer, gerar emprego, cuidar de gente. E já na semana que vem, Daniela, nós começaremos a visitar os ministérios, a Casa Civil, para definir as prioridades. Entre elas está aí o programa Minha Casa Minha Vida, o investimento em saúde pública será um investimento forte, na educação com a escola de tempo integral. Voltaremos para concluir aí esse grande número de escolas de creches que estão paralisadas há muitos anos. Então tem muito trabalho pela frente, muito otimismo. Deixa eu aproveitar que o senhor citou esse assunto, eu vou entrar nele já já. Eu abri o jornal hoje trazendo esse trabalho forte que está sendo feito em algumas pastas. Eu sei que transportes, por exemplo, vai apresentar esse plano de 100 dias e que um dos eixos centrais é retomar obras inacabadas para trazer resposta rápido, entrega rápido e aquecer os setores importantes da economia, que é a construção civil, um dos mais, né? E eu sei que o senhor está fazendo esse mapeamento macro, olhando dezenas de obras num espírito mais global, é creche, é hospital, o que parou, de onde vai retomar. A gente já vai para isso. Eu só quero falar mais um pouquinho a respeito de coordenação, porque ontem o senhor precisou entrar em campo. Ontem o senhor falou, olha, todo mundo tem direito à opinião, todos têm suas ideias, mas as propostas, reforma, por exemplo, isso vai ser discutido com quem tem 60 milhões de votos. E a tomada de decisão será dele. O senhor é um homem, o telespectador percebe, é um homem de trato fino, fala mansa.
para fazer o recado do jeito que fez e funcionou, porque todo mundo parou de falar. É porque teve um pedido. Qual é a avaliação que se fez para que se chegasse a esse ponto? De dizer, gente, segura um pouco devagar com o andor, que neste momento estamos chegando e o Santo ainda não disse exatamente o que ele quer daqui para frente. Ô Daniela, nós completamos essa madrugada 72 horas de governo, então nós estamos nos acomodando, os ministros estão fazendo as nomeações dos secretários, dos diretores, então, e depois de arrumar a casa, definir as prioridades, nós vamos reunir todas as prioridades para serem homologadas pelo presidente, todas as ideias para serem homologadas, e a partir daí sim, aí a gente vai apresentar à sociedade, debater. O presidente quer imediatamente, ainda em janeiro, visitar 1 ou 2 estados brasileiros. Ele vai fazer a visita já para vincular as suas ações prioritárias, como ações de educação, de Minha Casa Minha Vida. Então, nós já estamos preparando o roteiro de 2 viagens do presidente da República, já no mês de janeiro, já para começar a efetivamente fazer entregas, fazer anúncios e poder iniciar o trabalho que é cuidar das pessoas, cuidar de gente e resolver esse caos que está no Brasil. Infelizmente, nem o número de obras paralisadas, Daniela, nós sabemos exatamente. Quantas o senhor já tem mapeadas, ministro? O Tribunal de Contas da União tem um número. Ô, Daniela, nós fizemos uma reunião e nós estamos buscando um aplicativo onde nós vamos abrir para que os municípios brasileiros, os mais de 5 mil municípios, possam digitar lá cada obra que ele tem paralisada com a estimativa que o prefeito tem de conclusão dessa obra, porque tem muitas obras que são convênios, contratos com os municípios, por exemplo, educação. Nós temos escolas de nível fundamental, ensino médio, temos creches, muitas creches de educação infantil. Então, nós vamos buscar o mais rápido possível disponibilizar um aplicativo, mobilizar os prefeitos do Brasil inteiro para que eles entrem lá, cadastrem a situação de cada obra, coloquem em anexo foto dessas obras paralisadas, o percentual de execução e qual a estimativa que ele tem para ficar essa obra concluída. Essa será uma das prioridades nossas, concluir dezenas ou centenas, muitas centenas, com certeza, de obras de creches paralisadas pelo Brasil inteiro, de escolas, de unidade de saúde, de Minha Casa Minha Vida. Então, essas obras paralisadas é dinheiro do povo brasileiro que está lá e nós precisamos entregar isso para atender a população, casa para o povo morar, unidade de saúde para o povo ser atendido e as creches e escola para as crianças poderem estudar. Gente, o ministro agora confirma de público, então, a gente trouxe essa informação mais cedo no 360, falando desse trabalho de fazer esse levantamento global e agora vem notícia, vai haver um cadastramento de obras paradas em todos os municípios do Brasil para que o governo federal possa elencar ali, diante dos percentuais que estão mais avançados ou não, e menor estimativa de preço, por onde começar a conclusão disso. Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa, claro, nosso analista de economia, a gente está ouvindo o Rui Costa. Esse homem faz preço, Nakagawa. Capricha na pergunta. Obrigado, Dani. Ministro, o assunto econômico e as contas públicas foram um grande tema para as pessoas que estão envolvidas com o mundo da economia durante toda a campanha. Antes da posse, o novo governo conseguiu, de maneira muito eficiente, aprovar a PEC de transição. A partir daí, o que é possível agora, com todo mundo já estabelecido, fazer no esforço de melhorar as contas públicas? Há espaço para corte ou o governo pensa em aumentar a arrecadação com aumento de impostos? Olha, primeiro é bom reafirmar que mesmo com a aprovação da PEC, nós temos um orçamento que foi subestimado, ou seja, há um déficit orçamentário grande e que, portanto, nós precisamos trabalhar para o Brasil crescer, a economia crescer, gerar emprego, renda para a população e o efeito disso é a melhoria evidente da arrecadação e trazendo equilíbrio às contas públicas. Então, esse ano nós queremos fazer um debate grande sobre reforma tributária, sobre um novo patamar fiscal, para que a gente consiga aprovar no Congresso Nacional e fazer mais justiça fiscal, justiça tributária,
porque no Brasil se faz Robin Hood ao contrário, ou seja, você tira da população mais pobre e tira muito menos de quem é mais rico, diferente dos principais países desenvolvidos do mundo, onde quem tem pouco paga bem pouco ou não paga nada, e quem tem muito paga o suficiente para contribuir com os governos. Aqui no Brasil, infelizmente, é o contrário. Proporcionalmente, os pobres sempre pagaram muito mais impostos do que os ricos. Então, nós queremos fazer esse ajuste fiscal para fazer justiça tributária, desonerar as empresas, para gerar emprego e melhorar a qualidade de vida da população. Mas nós vamos cuidar para a qualidade do gasto. Isso que eu tenho insistido, Fernando, para que não só a gente fique atento com relação ao total das despesas, ao chamado teto do gasto, mas tão importante quanto o total da despesa é a qualidade desse gasto. Então é importante que o gasto seja feito naquelas obras, naquelas ações, para cuidar de gente, cuidar das pessoas, naquelas obras como um porto, uma estrada, que vai viabilizar o crescimento da economia, a redução de custo das empresas e, portanto, fazendo a economia ficar mais forte, o custo para quem produz menor e a gente possa ver nosso país crescer e distribuir renda. Gente, nós vamos até o final do jornal com o Rui Costa. A gente ainda tem algum bom tempo aqui para fazer algumas perguntas para o ministro. Ministro, ainda falando sobre mercado, assim que o senhor foi nomeado, pode deixar o Naquinho aqui que ele já engata na próxima. Assim que o senhor foi nomeado, o senhor fez questão de trazer uma palavra para acalmar um pouco. Falou, olha, o governo vai investir em parceria privada. Nós vamos olhar a participação da iniciativa privada como algo estratégico. O senhor depois veio novamente no sentido de tentar acalmar, mas nesses primeiros 3 dias, 72 horas de governo, hoje foi o primeiro dia de calmaria, digamos assim. Nos outros todos, o mercado estava naquele esquema de bastante euforia e más notícias, né? Trazendo queda da bolsa, alta do dólar, o dólar chegou a passar de 5,44. O senhor vê alguma possibilidade de estabelecer uma relação melhor com os principais agentes do mercado financeiro no Brasil para evitar que, de novo, né, qualquer palavra mal colocada, né, faça preço de imediato, sem que o governo tenha tempo sequer de tentar entrar em campo com os bombeiros para tentar dirimir? O senhor acha que a, digamos, preguiça de setores do mercado financeiro com Luiz Inácio Lula da Silva tem remédio? Ela pode ser remediada? Daniela, é evidente que há, eu diria, uma má vontade de alguns setores ou uma precipitação. Como eu disse antes, nesta madrugada nós completamos 72 horas do governo, então não tem motivo para sobressaltos. O presidente fez a sua campanha, o presidente Lula, reafirmando, e eu quero aqui reafirmar em nome do presidente, que nós vamos governar com serenidade, buscando todos os atores econômicos de cada segmento produtivo para o diálogo, para o entendimento, para pactuar medidas que estimulem o crescimento, que gerem emprego, que gere renda. O presidente reafirmou várias vezes o valor da democracia e o valor da previsibilidade, da segurança jurídica dos contratos, e é isso que nós estamos reafirmando. Nenhuma medida vai ser feita de sobressalto e nós vamos buscar, sim. O presidente quer aumentar emprego, aumentar a renda, aumentar a atividade produtiva. Isso se faz aumentando o investimento. Pode ser investimento público direto, investimento privado direto, mas também investimentos através de concessões públicas, de parceria público-privado. A cada modelo de negócio, a cada situação, fica de pé de um jeito. Não tem um padrão, uma exigência de ter um padrão. Nós temos que modelar de acordo com a realidade de cada negócio, de cada região do país e, portanto, temos que ter tranquilidade e serenidade. Eu tenho absoluta confiança que nós vamos atrair, Daniela, muito investimento de longo prazo, que é o que garante a saúde e a estabilidade financeira de uma nação, de um país. São recursos com investimento de médio e de longo prazo.
O investimento de curto prazo muitas vezes fica dando essa instabilidade e, portanto, nós queremos transmitir essa tranquilidade, abrir as oportunidades de negócio, de investimento e, com isso, nós temos a convicção que nós vamos atrair muitos recursos de fundos de investimento internacionais para aproveitar as oportunidades de negócio e gerar emprego em todo o país para melhorar a vida das pessoas, diminuir o desemprego, reduzir a taxa de juros, porque isso consome uma parcela considerável do orçamento público. Esse pagamento de juros nesse patamar corrói qualquer possibilidade de investimento, de cuidar das pessoas, cuidar do brasileiro. Dá para você fazer uma tréplica rapidinha que eu queria ainda trazer o Leandro e dar a oportunidade para a Larissa tratar o ministro aí como deve, né? Como alguém que está sendo visto pelo Brasil inteiro, indo então para o Rio de Janeiro e também para a nossa capital. Vai lá, Naquinho. Agradeço. Ministro, o senhor citou os juros. Alguns agentes do mercado entenderam algumas críticas observadas nos últimos dias como uma crítica, de fato, ao Banco Central independente. Tem fogo amigo entre o Executivo e o Banco Central independente? Não se trata de questionar o Banco Central independente ou não se trata de crítica. Acho que é unanimidade que juro alto não faz bem a nenhuma economia do mundo. Eu nunca vi ninguém defendendo juro alto por muito tempo. Uma política de juros se justifica com uma medida provisória de contenção de elevação da inflação, mas é evidente, o que garante mais investimento, mais atividade econômica e um menor custo para o cidadão que está em casa nos assistindo, ele poder ir no cartão de crédito, ele poder tomar um crédito, ou para o empresário que quer se financiar, são juros mais parecidos com a maioria dos países desenvolvidos, juros mais baixos. Então, não se trata de uma crítica direta, se trata de uma constatação para que juntos possamos construir caminhos que em pouco tempo possamos ver uma redução significativa dos juros para fazer com que todos nós possamos investir, possamos consumir e o Brasil volte a crescer. Gente, para fechar, Leandro Rezende, do Rio de Janeiro, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Lê. Ministro, como o presidente Lula está avaliando esse caso da ministra Daniela Carneiro e as fotos que ela tem fazendo campanha ao lado de milicianos aqui do Estado? Ela pode ser substituída? O governo avalia essa possibilidade? Olha, isso não está na agenda, eu tenho repetido isso em algumas entrevistas. As fotos por si só não constituem nenhum ato que caracterize má conduta da ministra. Portanto, numa campanha eleitoral, muitas vezes você tira foto com muitas pessoas, tira foto com quem, inclusive, você nunca viu, às vezes. Então, neste momento, não há nada relevante que justifique maiores preocupações em relação à ministra. Eu quero, mais uma vez, reafirmar isso não está na agenda do governo. A agenda do governo, nesse momento, é de colocar as coisas para funcionar, iniciar o planejamento da retomada do Minha Casa Minha Vida, a retomada das obras de escolas de creche paralisada, na saúde, voltar ao investimento, e o presidente quer montar, para além dos postos de saúde, policlínicas, unidades de saúde que possa atender a população, fazer a ressonância, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, ou seja, garantir atendimento de qualidade para a população. São essas as prioridades e, portanto, a preocupação, o foco nosso hoje é concluir a nomeação dos assessores, dos técnicos e colocar o barco para andar e para melhorar a vida e cuidar de gente. Gente, eu preciso me despedir. A gente foi até o limite do nosso tempo. Vou pedir para o Edu botar o ministro aqui no nosso telão. Esse é Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, botando panos quentes aqui depois de botar ordem no negócio. Eu só quero dizer para o senhor o seguinte, hein, ministro? O Lula foi no Twitter e escreveu o seguinte: agenda de amanhã, reunião ministerial, só tem hora para começar. Muito bom trabalho, boa sorte para o senhor. A gente se fala, obrigada pela presença, a gente acompanha o trabalho, à disposição sempre. Até mais. Obrigado, Daniela, parabéns pelo trabalho e vamos ter outras oportunidades. Obrigado. A gente que agradece.